Kersey Graves não era sacerdote. Não falava em nome de uma religião. Era um estudioso de mitos, símbolos e narrativas antigas. Em seu livro, Os 16 Salvadores Crucificados do Mundo, ele reuniu histórias separadas por séculos, por oceanos e por culturas inteiras. E encontrou algo inquietante, um padrão. Segundo Graves, muitas dessas figuras compartilhavam o mesmo roteiro essencial: um nascimento fora do comum, uma origem divina, um propósito maior, milagres, uma morte marcada por dor ou sacrifício, e um retorno simbólico, ou literal. Entre eles, ele citava Horus, no Egito Antigo, ligado à luz, ao céu e à vitória sobre a morte. Mitra, na Pérsia, mediador entre o divino e os homens. Krishna, na Índia, nascido de forma extraordinária, portador de ensinamentos espirituais. Dionísio, na Grécia, associado à morte e ao renascimento. Zoroastro. Segundo a tradição persa, Zoroastro não nasceu de um homem comum. Sua mãe foi visitada por uma luz divina que a engravidou. No momento do seu nascimento, o mundo brilhou e forças demoníacas tentaram destruí-lo, um eco direto da perseguição de Herodes. Quetzalcoatl. Segundo o relato de Graves, Quetzalcoatl não nasceu de uma união carnal. Sua mãe, a Virgem Ximalma, recebeu uma pedra preciosa, ou uma mensagem divina, e concebeu o Deus-Homem, um nascimento anunciado por sinais celestiais, que desafia as leis da biologia em prol da divindade. Indra. A tradição afirma que Indra nasceu de uma virgem. Ele não veio ao mundo por meios comuns, mas como uma encarnação divina destinada a combater as forças das trevas que escravizavam a terra. Desde o berço, sua vida foi marcada por profecias que o apontavam como o Redentor, Hércules. A origem de Hércules segue o padrão sagrado. Ele é o Monógenes, o filho único gerado pelo Deus Supremo, Zeus, em uma mulher mortal, Alquimena. Graves aponta que, mesmo antes de seu nascimento, ele era o escolhido, e sua vinda ao mundo foi marcada por oposição de forças espirituais malignas. No caso, a deusa Hera, Thor. Thor não era um deus qualquer. Ele era o primogênito de Odin, o deus supremo. Graves destaca que Thor nasceu de Jord, a personificação da terra, uma mãe virgem, no sentido mítico, unindo a divindade absoluta com a substância do mundo material. Ele era o braço direito do pai, enviado para proteger o Midgard, o reino dos homens. Buda. Assim como Maria, a rainha Maia, mãe de Buda, teria concebido por intervenção divina. Graves relata que o Espírito Santo, na forma de um elefante branco celestial, desceu sobre ela. No momento do nascimento, anjos cantaram no céu, reis viajaram para homenageá-lo e o velho sábio Azita profetizou que aquela criança seria o redentor da humanidade, Prometeu. A tese de Graves começa com a natureza de Prometeu. Ele é um titã, uma raça divina, mas seu coração pertence aos mortais. Quando o Deus Supremo, Zeus, decide destruir a humanidade ou deixá-la na ignorância, Prometeu se coloca como o mediador. Ele traz a luz, o fogo, que salva a raça humana da aniquilação. O castigo de Prometeu é onde Graves encontra o paralelo definitivo. Por sua desobediência por amor aos homens, Prometeu é levado ao Monte Cáucaso. Lá, ele é pregado e acorrentado a uma rocha. Graves cita poetas antigos que descreviam Prometeu como fixado, pregado e estendido em forma de cruz. Vishnu. No vasto panteão da Índia, existe um deus cuja função é sustentar o universo. Sempre que o mal ameaça dominar o mundo, ele desce à terra em forma humana. Ele é Vishnu. Para Kersey Graves, Vishnu é o conceito original do Verbo que se fez carne. Enlil. Milênios antes dos profetas de Israel, nas margens dos rios Tigre e Eufrates, os homens curvavam-se diante de Enlil. Ele não era apenas um deus, era o Senhor do sopro, aquele cujo comando moldava a realidade.
Para Kelsey Graves, Enlil é a fundação sobre a qual o conceito do Deus soberano e seu mediador foi construído. Na teologia suméria, a palavra de Enlil era sagrada e imutável. Graves traça um paralelo direto com o Evangelho de João. No princípio, era o Verbo. Assim como Jesus é o executor da vontade de Deus Pai, Enlil é o braço ativo do panteão, aquele que separa o céu da terra e estabelece a civilização para os homens. Tammuz, segundo Kelsey Graves. Tammuz, conhecido como Adonis pelos gregos, foi venerado na Síria e Babilônia como o bom pastor e o filho unigênito, séculos antes de Cristo. Ele morreu de forma sacrificial, não por culpa própria, mas para preservar a vida e a fertilidade da terra. Seu luto ritual, citado até em Ezequiel, antecederia a Sexta-feira Santa. Após 3 dias no submundo, Tammuz ressuscitava, sendo celebrado com o anúncio: o Senhor ressuscitou, marcando a primavera. Para Graves, a Páscoa cristã é a continuidade teológica desses antigos ritos. Antes de Jesus, a ideia do túmulo vazio já existia. Bali, o rei sacrificado segundo Kelsey Graves. Bali, rei justo da Ásia Central por volta de 725 a.C., era tão puro que ameaçava a ordem dos deuses. Para salvar seu povo e manter o equilíbrio cósmico, renunciou voluntariamente ao poder e desceu ao submundo. Assim como Jesus, Bali abriu mão da glória, sofreu humilhação e foi sacrificado simbolicamente, descrito por Graves como perfurado ou crucificado em sua queda ao abismo. Para o mundo antigo, Bali não era apenas um rei, mas um salvador que se humilha para elevar a humanidade, uma prefiguração direta do rei dos judeus, que morreria séculos depois. Jesus de Nazaré é o capítulo final de uma enciclopédia muito mais antiga. Ele não foi o primeiro a nascer de uma virgem, nem o primeiro a morrer em uma cruz. Ele é o mestre dos mestres, porque reuniu em si todos os fios da tapeçaria solar da humanidade. Graves aponta que o nascimento de Jesus segue o manual do Salvador. Uma virgem, Maria, engravidada por um espírito, uma estrela guia no Oriente, anjos cantando e a perseguição de um rei tirano. Graves observa que esses elementos são idênticos aos de Krishna na Índia e de Horus no Egito. Jesus não é uma exceção. Ele é o cumprimento de um padrão arquetípico, mesmo coração narrativo. Graves não dizia que Jesus nunca existiu. Essa não era sua tese. O que ele questionava era outra coisa: se a história de Jesus, como mito religioso, teria sido construída a partir de um modelo muito mais antigo. Um modelo que a humanidade já conhecia. O modelo do Salvador. Um ser que desce do divino, entra no mundo humano, sofre como nós, enfrenta a morte e retorna transformado. Para Graves, isso não era plágio, era algo mais profundo. Ele acreditava que o ser humano, diante do medo, da dor e do fim inevitável, sempre criou a mesma resposta simbólica, a esperança encarnada. Mas atenção, Graves não afirmava que todas essas histórias fossem idênticas, nem que uma tivesse copiado a outra. A proposta dele era mais sutil e talvez mais perturbadora, que culturas diferentes, separadas pelo tempo e pelo espaço, podem ter acessado o mesmo arquétipo universal, a mesma história essencial, com nomes diferentes. Então fica a pergunta: seriam essas semelhanças apenas coincidências? Ou a humanidade sempre contou a mesma história, repetidas vezes, tentando dar sentido à existência, ao sofrimento e à esperança? Para Kelsey Graves, o mito do Salvador não pertence a uma única fé. Ele pertence à humanidade. Cabe a você decidir: tradição, inspiração ou repetição.